Eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo, é porque você quer se tornar uma esposa melhor, uma mulher melhor. E eu vou te passar 3 dicas que vai ser direto ao ponto, tá? Para vocês já praticarem aí na vida de vocês, no cotidiano. E somente essas 3 dicas já vai te fazer uma mulher bem melhor, né? Uma esposa bem melhor. A primeira dica que eu quero estar passando para vocês é sobre estar colocando Deus em primeiro lugar. E, gente, tudo que eu tô falando aqui, acreditem, eu já passei na minha vida, eu já passei no tempo que eu tenho de experiência. Eu tô indo para 5 anos já de casada. Eu casei bem nova, então eu tive esse tempo para aprender, para amadurecer. E tudo que eu passo para vocês é porque eu também passo na pele. Então, assim, a primeira dica é sobre colocar Deus em prioridade. Porque sabe aquele versículo que fala sobre buscar primeiro o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas? E muitas das vezes em um casamento a gente fica muito preocupado em algumas situações, seja conflitos entre vocês dois, né? Todo casal tem suas discussões, seus conflitos, e você acaba discordando. Então, principalmente no começo do relacionamento, tem essas coisinhas, porque vocês estão se acostumando com uma nova vida, com uma nova pessoa morando ali com vocês. Então, coloque Deus em primeiro lugar em todos os aspectos da sua vida, mas principalmente no início, porque as pessoas costumam dizer que o primeiro ano de casamento é mil maravilha, mas eu tenho que discordar, até pelas experiências que eu passei e talvez pelas experiências que você passou também. O primeiro ano, ele na verdade, ele é um pouquinho difícil, porque você tá se acostumando com a nova vida, com uma pessoa ali morando juntamente com você, e foram criações diferentes. Então é um tempo para que você possa se acostumar, né? Então, como eu estava falando, coloque Deus como prioridade em todas as situações, mas principalmente se você está no começo de um relacionamento. Porque o Senhor, ele vai te dando sabedoria, ele vai te capacitando para você passar por algumas coisas. Literalmente, o Senhor, ele vai te sustentando. Então, coloque ele em primeiro lugar. A segunda dica é sobre você se priorizar. Eu acho que é muito comum que a gente se perca um pouquinho quando entra em um casamento, né? Vocês já viram que tem algumas pessoas, talvez até no meio de vocês, que quando casa desleixa um pouco, né? A mulher começa a engordar, o homem também começa a engordar, e aí começa a se vestir de qualquer jeito, e aí acaba desleixando, porque talvez vocês passem por situações de muita pressão, né, psicológica, talvez financeira. Eu falo porque no começo do nosso relacionamento a gente também passou por muitas coisas. E até emocionalmente também teve algumas situações em que a gente ficou meio abalados. Então, com todas as situações, a gente acaba desleixando um pouco, né? Não é à toa. Eu falo isso por experiência própria, porque eu e meu esposo, a gente também engordou um pouquinho. E a gente está lutando com isso até nos dias atuais, né? Tentando se manter ativo com atividade física, tentando comer melhor. A gente está tentando se cuidar, se priorizar. Isso é algo que tem que ser constante na nossa vida. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês aqui, do começo do nosso relacionamento, algumas coisas que a gente passou, a gente ainda sente o impacto, né? E a gente está tentando lidar com isso até nos dias de hoje. Então, assim, outra dica importante para vocês é para vocês se priorizarem. Tira um tempinho no dia de vocês para cuidar de você, né? Tira um dia na semana para você fazer um geral em você mesmo, principalmente para você que é mulher. Esse vídeo é especificamente para mulheres. Então, assim,
se o seu final de semana, por exemplo, um sábado ou um domingo, for mais tranquilo para você, tire um dia para você se cuidar. Geral, descolore, arruma sua unha, arruma sua sobrancelha, faz uma hidratação nesse cabelo. Se você não tem dinheiro, aprenda a fazer você mesmo. Mas se você tem o dinheiro, tem o investimento, vai no salão, porque a gente tem que se regar também. Né? Eu costumo dizer que se você não se trata bem, se você não se sente bem com você mesmo, como que você vai tratar bem a outra pessoa? Né? As outras pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente o seu esposo. Se você não está cuidando nem de você, como que você vai cuidar dele? Como que você vai cuidar da sua casa? E se você tem filhos, como que você vai cuidar dos teus filhos? Eu não tenho filho ainda. A gente decidiu ter filhos por agora, então a gente tá tentando já engravidar, né? Mas assim, só a possibilidade já me motiva bastante a cuidar de mim. Porque hoje eu entendo que eu preciso cuidar de mim para cuidar das pessoas que estão à minha volta, que vai ser o meu esposo, que vai ser os meus filhos quando a gente tiver. Então, assim, cuide de você, cuide da sua autoestima, cuide da sua mentalidade também, né? Tire um momento para você ler um livro, para você fazer algo que você gosta. Tire um momento para você cuidar de você e da sua mentalidade, isso é muito importante. Esteja bem consigo mesma para cuidar bem de outras pessoas. E a terceira dica é uma dica simples, simplesmente seja mulher. Né? Eu sei que parece meio estranho falar assim, seja mulher, mas eu já sou mulher. Só que o que eu tô querendo dizer? Às vezes vai ter situações no nosso casamento onde a gente não vai agir como mulher. Deus ele nos fez para ser mais delicada do que o homem. A gente é mais sentimental do que o homem. A gente foi feita para ser cuidada pelo homem. E uma das coisas muito importantes é que a gente tem que entender que o nosso esposo ele é o sacerdote do nosso lar, né? Ele é o cabeça, a última palavra é dele. E a nossa sociedade está tão estranha que acaba impondo muitas coisas, de que a mulher sempre tem que estar na frente, de que a última palavra é da mulher. Então, assim, seja mulher, seja delicada, seja carinhosa, se permita ser amada, ser cuidada pelo seu esposo. E quando vocês tiverem uma discussão, não tente ficar ali batendo de frente com ele. Esse foi um erro que eu cometi muito no início do nosso casamento. Eu era o tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa muito autoritária ainda. Só que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar. Isso se você quiser mudar, né? Se você quiser mudar, você vai mudar. A gente vai aprendendo a lidar com essa situação, a ser mais calma. Vai pedindo sabedoria, vai pedindo discernimento para Deus e vai tentando se segurar também, porque você tem que fazer a sua parte, tá? Não espere Deus fazer tudo por você não, você também tem que fazer a sua parte. Então, assim, fica para vocês essas 3 dicas. Quer se tornar uma mulher melhor, uma esposa melhor? Pratique essas 3 dicas, coloque Deus em primeiro. Faça coisas simples, sabe? Tipo, hora ao acordar, ao dormir, ao fazer suas refeições. Tenta tirar uns 10 minutinhos no seu dia para você ler um capítulo da Bíblia. Sim, coisas básicas que eu sei que dá para você encaixar aí na sua rotina para ter uma conexão com Deus, né? Se priorize, tire momentos para você se cuidar, para você cuidar da sua mente, do seu corpo. E seja mulher. Então fica essas 3 dicas para vocês. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve, tem indicações minhas de livros, né, aí na descrição, caso você queira estar alimentando a sua mente. E tem o meu livro também, Rotina Simplificada da Mulher, que vai estar aí na descrição. Se você quiser estar adquirindo, é só clicar. E é isso, até o próximo vídeo.